Estamos de regresso e partimos já para o debate. Estão connosco Duarte Marques, antigo deputado do PSD, João Torres, do PS, Filipe Melo, através de Matosinhos, deputado do Chega, e também António Filipe, deputado do PCP. Muito boa noite a todos. Filipe Melo, gostou de ouvir as declarações de Pedro Nuno Santos sobre a imigração? Boa noite, Diogo, e antes de mais, obrigado pelo convite e cumprimento os colegas que estão no painel e quem nos assiste em casa. Bom, antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma pequena retrospectiva no tempo e lembrar que há um ano atrás esta questão da imigração não era abordada por ninguém. Apenas o Chega tinha e tocava nesta problemática. Um ano depois, nós assistimos ao Governo, nos últimos meses, a vir a reboque das ideias do Chega em matéria de imigração e vemos recentemente o secretário-geral do Partido Socialista a aproximar-se da realidade. Porque, por muito que lhes custa admitir que a imigração descontrolada e sem regras que é um problema para o país, porque por muito que lhes custe, eles tiveram que ir ao encontro do que o Chega sempre defendeu. E eu saliento isto. É muito importante também percebermos que não é só o Chega que diz isto. Repare, há um jornalista que ainda hoje na rede social X, o Dr. Alberto Gonçalves, publicou precisamente isto e diz o seguinte: há um ano falar de imigração era exercício reservado aos racistas e xenófobos da extrema-direita. Hoje, o Governo quer acabar com a manifestação de interesses. E Pedro Nuno Santos admite erro do PS. Ora bem, eu acho que pessoa mais isenta que o Dr. Alberto Gonçalves em matéria política não é fácil encontrar hoje em dia no espaço económico. O Dr. Duarte Marques está a achar muita piada, pronto, ria-se à vontade. Olha, enquanto falou, por muita vontade que eu tivesse de me rir... Não, é só porque não é jornalista, nem sequer é isento. Tive mais respeito por si e por quem nos está a ver do que o que está a ter agora. Porque se isto fosse para rir, nós íamos a um espetáculo de stand-up comedy e não estamos num debate. Disse duas vezes uma coisa que não é verdade e é um lado. Existe um debate sério. A pessoa não é jornalista, porque senão, por acaso, porque senão, Duarte Marques, não é por isso. Não me interrompa que eu também não interrompi. Porque se fosse esse o caso, e se estivesse tão ciente do que está a dizer, se calhar estava na política ativa, se calhar por ter levado isto muito na brincadeira, e a rir não está. Conclua o seu raciocínio para ouvirmos o António Filipe. Sim, vou concluir. E termina a dizer: a conversa sobre imigração normalizou-se. E agora está a extrema-esquerda, PCP, Bloco e a ala mais à esquerda do PS, a pegarem a cavalgarem nisto porque perceberam que o Chega levou uma das suas bandeiras para a frente, o Governo foi a reboque e o secretário-geral do Partido Socialista foi a reboque também. Portanto, fez o que era óbvio e percebeu e teve a humildade de reconhecer que o Chega tinha razão quando há muito tempo defende que a imigração descontrolada é um problema. Agora, eu ainda não vi, e concluo com isto, se me permitir, eu ainda não vi o Governo e o seu Primeiro-Ministro a fazer nesta matéria o que tinha prometido aos portugueses em campanha eleitoral. E já vai há um ano que fez esta promessa. A revogação da extinção do CEF, que foi um erro político e para o país cometido pelo Partido Socialista. Portanto, António Filipe, se o Sr. Primeiro-Ministro quiser cumprir a sua palavra, aguardamos, porque o CEF faz falta. Eu gostava só de acrescentar uma coisa breve e também ter essa oportunidade que os restantes participantes tiveram. Pode ter, se for permitido, também uns breves segundos. Em relação a isto é um problema crónico e foi falado que os que nasceram cá, mas os que nasceram cá também nasceram por culpa e responsabilidade do Partido Socialista. É bom que se diga isto. Porque o SNS servia para isto tudo e continua a servir. E enquanto não houver mão pesada sobre isto, não vamos lá. E já agora, eu gostava que o deputado João Torres explicasse o que é que são as regras não escritas de uma sociedade. Eu digo-lhe. Bem, isso faz-me lembrar as tribos, em que eles comunicavam por fumos, sinais de fumos. João, É saudável convivência entre comunidades, mas culturas diversas. As regras de uma sociedade têm forma de lei. Têm forma de lei e são para ser cumpridas. Não há o principal elemento da cultura.
É a língua. regras não escritas e aprender a língua não é um problema da culturação, é a integração. É isso que é preciso não perceber, pode existir, não pode existir. Esses guetos é que são os principais focos de conflito e de insegurança nos vários países. Não traga Chinatown para Portugal. Isso eu sei que era o que o João queria e o seu partido quer. Agora, em Portugal há regras e as regras são para ser cumpridas. E isso é que nos distingue. É que nós queremos regras para cumprir. E vocês querem regras não escritas. Essa é que é a diferença. Sem racismo, Filipe Melo, queria mudar de assunto e ouvi-lo ainda sobre a polémica que marcou esta semana. O deputado Miguel Arruda abalou uma das bandeiras do Chega, este episódio embaraçoso. Bom, antes de mais, e não vou fugir naturalmente à questão, é importante perceber que se o deputado Miguel Arruda neste momento não está no grupo parlamentar, é porque, de alguma forma, interferiu com o que são uma das bandeiras do Chega. Ou melhor dizendo, pensa-se que pode ter feito isso mesmo. Porque não vou ser eu a fazer o que a comunicação social tem feito, que é condenar alguém cujo processo ainda está em segredo de justiça, ao que nós sabemos. Obviamente que a minha posição poderá ser diferente daqui por uns meses, quando o processo transitar em julgado. Mas até lá, eu vou-me remeter a apreciar desta forma este caso. Sim. Agora, deixe-me só também dizer o seguinte. O que eu lamento é que ao longo desta semana toda, e deve ser feito assim, o escrutínio deve ser feito, mas o que eu lamento é que em casos bem piores, que tocavam principalmente no PS e no PSD, a comunicação social não tivesse este interesse tão grande em promover. Repare, eu dou-lhe vários exemplos. Não preciso de muitos exemplos, que eu ainda quero ouvir aqui. Casos de pedofilia, casos de violações. Olhe, um caso que eu falei esta semana numa comissão, em que o secretário de Estado do Ordenamento do Território, por sinal do PSD, Hernani Dias, está com um processo no Ministério Público, na Procuradoria Europeia, supostamente por causa de um caso de corrupção. Vamos ver se será Filipe ou Melo, não. Mas eu também não vou fazer juízos de valor sobre isso. O que quero dizer é, apenas um canal de televisão teve a hombridade de pegar neste processo e de o expor e ir mais além. Dizer que a empresa MRHC, que foi constituída em outubro ou novembro deste ano, já depois do PSD ter levado à discussão a lei dos solos. E qual é o objeto social da empresa? Já nos estamos a desviar. Duarte Marques, não estamos a desviar, não. É que é importante percebermos isto. O escrutínio tem que ser feito. O escrutínio tem que ser feito. Mas os órgãos de comunicação social devem, de uma vez por todas, fazer o seu papel com isenção. Porque quando toca a PS e PSD, tentam proteger, passam a notícia, passam em rodapé, Marques, ou então na última página do jornal. Forma exemplar de André Ventura de resolver este caso. Quando é que chega, aparece diariamente nas primeiras páginas dos jornais, capas. E, aliás, deixa eu ouvir o Duarte Marques, por favor. E eu vou, só mesmo para concluir, se me permitir, Diogo, é só um instante. Hoje, um jornal, e eu tenho que o identificar, porque está aqui dito uma mentira. O Correio da Manhã diz que o deputado Miguel Arruda foi apertado por deputados do Chega. E na peça fala na deputada Rita Matias e no deputado Eduardo Teixeira. E eu posso dizer aqui que é completamente falso esta notícia. Não foi apertado por ninguém. Não foi apertado por ninguém. Sobre este assunto gostava de dizer duas coisas. Tem o nosso respeito enquanto deputado daquela casa. Simplesmente não está no Chega. Tem de dar espaço aos outros. Não há mais nada. Nem podem continuar a fazer esta colagem que querem fazer. Filipe Melo, por favor, deixa ouvir os seus colegas de painel. E não é nada. Ponto final. Não vamos discutir mais isso. Terminamos este debate. Meus senhores, muito obrigado. A tua intervenção que o João já fez.